Shalom, queridos amados irmãos e irmãs. Vamos ao Evangelho de hoje. Hoje, quinta-feira, dia de finados, de lembrar dos nossos entes queridos. Mas vamos à partilha do Evangelho, vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está no capítulo João, capítulo 6, versículo 37 ao 40. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Que evangelho de hoje, né? Num dia tão especial, aonde a gente lembra de todos aqueles que estão lá junto do Pai. Queridos amados irmãos MFCistas de todo o Brasil, no contexto teológico eu queria fazer uma comparação de modo que nós vamos entender melhor este Evangelho, sobretudo no dia de hoje, que os nossos corações estão tão assim sofridos por lembrarmos de pessoas que já estão lá no céu. O contexto teológico que eu quero dizer a vocês hoje, nesta quinta-feira, é que nós vamos pedir e entender que nós devemos caminhar com o nosso irmão Jesus de Nazaré. Veja, Jesus de Nazaré, o Jesus que nasceu e caminhou numa cidade muito distante de Jerusalém, lá esquecida. Um Jesus que estava conosco, nos ensinando, fazendo a sua catequese, nos animando, nos impulsionando, tendo misericórdia de cada um de nós. Vendo aquela viúva em que já tinha perdido seu marido, e aí ela vê chorando, vê o cortejo, e aí ela vê que o seu filho tinha morrido, ela já não tinha mais nada, Jesus toca no caixão, e aí o rapaz, o filho dela, voltou a viver e foi cuidar de sua mãe. Jesus de Nazaré tem um coração misericordioso e Ele que nos ajuda a caminhar. E que para nós entendermos por que Jesus Cristo, os judeus, eles esperavam o Messias. Cristo quer dizer Messias. Cristo quer dizer ungido, ungido de Deus. Por isso que depois da sua morte e ressurreição, ele é chamado de Jesus Cristo, o enviado, o escolhido, o ungido de Deus. Então, sobretudo que neste dia de hoje, meus queridos amados irmãos, que nós possamos ter saudade, sim, tristeza não. Porque todos estão como estrelinhas lá no céu, olhando por cada um de nós. Nós ainda estamos meio que machucados, porque tantos MFCistas do nosso rincão estão lá no céu. Temos histórias lindas e recordações e risadas. Pensar assim, a gente pode ter um coração assim um pouco machucado, sim. Mas a certeza que um dia nós estaremos todos alegres, rindo, glorificando o Senhor. E o mais importante é que hoje Jesus pronuncia estas palavras: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu,
mas que eu o ressuscite no último dia. Poxa vida, queridos amados irmãos. O último ENA, o pessoal do Nordeste, eles nos deram aquelas máscaras cheias de semente. E eu vou te dizer uma coisa, as máscaras, elas prendiam o nosso sorriso, a nossa vontade de rir um para os outros. Nós não podíamos nos abraçar. E aí eu fico pensando no dia em que nós que estamos na mesma barca, na barca de Jesus, possamos entrar na sua glória e abraçar todos aqueles que sentimos saudades. Que sentimos saudades, sim, hoje. Mas a misericórdia de Deus faz com que a gente se alegre e se alegre para seguir em frente nos desafios, nos respeitando, nos amando, nos querendo uns aos outros, querendo bem uns aos outros. Então, queridos amados irmãos, hoje possamos lembrar dos nossos entes queridos com saudade, com alegria, que iremos nos encontrar, nos abraçar, sorrir um para com os outros. Que este dia seja um dia de renovação e pensar nessas palavras de Jesus, que Ele não vai perder nenhum. E nós estaremos no salão da festa para abraçarmos uns aos outros. Que Nossa Senhora da Amazônia te dê força, te dê coragem, a cada um de nós, para mim, para você, para a sua família, para todo o nosso rincão. Um forte abraço, queridos amados irmãos. Que Nossa Senhora da Amazônia nos proteja, nos guarde para frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço e até a próxima quinta-feira.